Olá a todos, sejam bem-vindos a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa e assim, já que começamos, aproveita, envia o link da Curiacos TV, uma mensagem com os canais para todas as pessoas que você conhece, que sabe que faria muito bem assistir este programa Basta Crer, até porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá falar acerca de muitas coisas para nós termos sucesso e vitória na nossa vida, porque este é o objetivo deste programa Basta Crer, ensinar e relembrar verdades para que você aprenda a andar na palavra de Deus e aprenda a realmente ter muito sucesso e ser um mais que vencedor. Pode enviar o seu pedido de oração se você precisar para os nossos contatos. Temos aí o SOS, temos também o número do WhatsApp que você pode escrever uma mensagem de texto, o SOS mais 351 21 190 8990 e o WhatsApp mais 351 912 895 800. É só mandar uma mensagem ou ligar para nós que a nossa equipe vai te ajudar. E daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu irá orar também por todos esses pedidos de oração. Através dos mesmos contatos, vocês também podem enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. De repente, quem sabe você não enviou também um pedido de oração para nós e já obteve resposta. Então conta pra gente, porque vai encorajar e ajudar muitas pessoas que talvez possam passar por problemas semelhantes que você passou e venceu. Se precisar marcar uma consulta pastoral, fale também com um dos nossos assistentes que temos aí no nosso número do SOS, que eles vão te ajudar a marcar uma consulta pastoral, a encontrar uma igreja Maná mais próxima de você, porque é muito importante você realmente estar firme na palavra de Deus e aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então é isso mesmo que nós vamos fazer agora. Vamos ouvir o apóstolo Jorge Tadeu, então preste atenção e tome notas, porque eu tenho certeza que o apóstolo vai nos ensinar muitas coisas no programa de hoje. Vamos ver. Ora, muito bem, nós agora vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças. E, como o próprio título diz, o nosso dinheiro é uma semente. Se nós olharmos para o dinheiro como um objeto para pagar contas, então aí nós vamos ter muitos problemas, porque essa atitude não é a bíblica. Mas se nós olharmos para Jesus, vamos ver que Jesus disse, ensinou, que tudo funciona à semelhança do agricultor. Pega numa semente, lança a semente à terra e essa semente vai crescer dia e noite, não sabemos como, até que rompe o solo, continua a crescer e no seu tempo dá o fruto devido. Tudo é tudo, tudo funciona assim. E, portanto, o dinheiro também é assim. Por esse motivo, Jesus nos exorta a honrarmos a Deus com dízimos e ofertas. Não que pagamos ou vamos, sim, pagar alguma coisa a Deus, não pagamos, mas nós semeamos no solo certo, que é a casa de Deus, e Deus multiplica essa semente, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ver a história de quando Pedro, na altura chamava-se Simão, emprestou o seu barco a Jesus. E Jesus usou-se do barco não para passear ou trabalhar, mas para pregar o Evangelho. E por isso Jesus o quis abençoar de volta e mandou-lhe fazer uma coisa que não fazia lógica. Mas Simão Pedro foi sábio e, não entendendo, obedeceu ao que Jesus disse e por isso teve uma colheita gigantesca. Vamos então ver esta história que está em Lucas 5. E diz assim:
Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Portanto, está a ver? Jesus, depois de ter usado o barco para pregar o Evangelho, disse a Pedro: faz isto, lança a tua rede ao mar alto. Mar alto é onde tem muito peixe grande. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, eu sou profissional, sei que esta não é a hora certa, não é a maré certa, não é a lua certa, mas depois ele disse: mas à tua palavra lançarei a rede. Ou seja, eu posso não entender, posso não compreender como é que vai dar algum resultado, mas se tu dizes, Jesus, tu que és Deus, tu é que sabes todas as coisas, eu vou fazer isso. Esta é que é a atitude certa de fé. Deus não tem nada que andar a justificar, a explicar o que é que Ele faz, o que é que não faz, como é que acontece, como é que acontece. Jesus não é empregado de ninguém, Ele é o Senhor. Ele dá ordens. E quando Jesus dá ordens, não é para nos prejudicar, é sempre para nos ajudar. Sempre para fazer com que a sua vida fique melhor. Então, como eu estava a dizer, Simão Pedro, decidiu fazer. Não entendeu o que é que poderia acontecer. Esta instrução de Jesus não fazia sentido para ele, mas ele foi na mesma. Fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Ou seja, não só Jesus ajudou a Simão Pedro, dando-lhe um barco cheio de peixe, mas fez com que os amigos de Pedro também fossem mega abençoados. E assim podíamos dizer que Pedro não só foi abençoado, mas foi um abençoador, porque ele andava com Deus, Deus acabou por ajudar os outros seus amigos também. E isto quer dizer o quê? Que lição podemos nós tirar daqui? Que a vontade de Deus é sempre abençoar, principalmente quem põe os seus barcos ao serviço de Jesus. O barco pode ser a casa, quando nós damos uma casa para haver um grupo familiar, que é uma reunião ao meio da semana, onde nas nossas igrejas manás as pessoas vão, normalmente é à quarta-feira, para, durante uma hora ou coisa assim, ter comunhão, ouvir a palavra de Deus, orar. Isso é muito bom, porque assim nós estamos em bairros, em cidades, em vilas, onde dificilmente conseguimos pôr lá uma igreja. E, portanto, dar um barco para Jesus é fazer isso, mas também é, evidentemente, quando nós damos dinheiro para a casa de Deus. Esse dinheiro que é dado na igreja transforma-se em missionários, em novos missionários, novos pastores, novas igrejas, que vão ganhar pessoas para Jesus, vão ajudar as pessoas, vão fazer com que Jesus consiga ajudar, curar, libertar muita gente. E quando uma pessoa faz isso, o que é que Deus faz de volta? Retribui. Retribui. Já Jesus dizia em Lucas 6, 38, dai-se-vos a dado.
ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. É o que aconteceu aqui. Então, o que é que você deve fazer para que Deus, que pode e quer abençoar você, para que Deus consiga? Bem, é você aplicar a lei de Deus, a lei de semear para colher. Então, enquanto que o time vai chegar aqui para nos abrilhantar com mais uma música, que vai falar da parábola da semente, você prepare-se também para semear, uma oferta, semear o seu melhor, para dar o seu barco para Jesus Cristo, para podermos ir mais longe. E com isso, o que é que Deus vai fazer? Vai fazer com que o seu barco fique cheio de peixe, ou seja, de dinheiro, de coisas boas que Deus quer acrescentar à sua vida. Vamos lá então ouvir a música. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Deixa-me orar por si, porque eu tenho a certeza que Deus vai multiplicar essas sementes na sua vida, para que você possa vencer na área financeira. Senhor Jesus, graças te dou. Tu és um Deus fiel, verdadeiro, que honras a tua palavra, que multiplicas aquilo que colocamos na tua mão. E por isso eu agradeço com fé, em como todas as pessoas estão em direto, que decidiram aplicar a tua lei de semear para colher, vão usufruir dos seus barcos cheios. Amém e amém. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Então, vamos agora falar sobre o que fazer antes de orar. E eu tenho aqui, sim, um livro que tem exatamente esse título, O que fazer antes de orar, e que eu recomendo que você estude para que você possa vencer. Este livro está em várias línguas, existe no formato digital, de modo que em qualquer parte do mundo você pode baixar o livro. Está na Curiacos, editora Curiacos,
E é importante porquê? Porque muita gente vem pedir oração sem ter o mínimo de fé ou sem estar minimamente preparado, acreditando ao calhas. Deus o ouça quando eu oro. Eu sigo a Deus à minha maneira. Estou muito mal, nem sei e tal. Bem, nós vamos fazer a oração da fé. Hoje mesmo, como sempre, nós vamos orar por si. Você que pediu ou está a pedir ajuda, não é? Através dos telefones, do WhatsApp ou do SOS, ou que não telefona, mas que está em direto e que vai pedir oração, pedir ajuda a Deus. Mas o ideal seria que você gastasse 2, 3, 4, 5 dias a estudar certas coisas, para que quando fosse orar, você fosse com toda a fé, com toda a certeza, sabendo o que está a fazer e sabendo o que fazer depois, fazer antes e depois. Então, neste livro, eu ensino o que fazer antes de orar, e hoje vou falar sobre o capítulo 4, que diz o que fazer antes de orar, se tem problemas de casamento. Aqui no capítulo 4, está isto, capítulo 4, está aqui mesmo, diz o seguinte: quando nós estamos numa situação de problema, devemos encarar a livraria da igreja como uma espécie de farmácia, onde os medicamentos são os livros, os CDs de mensagens e o restante material que lá está. São os comprimidos, a medicina. Porque a palavra de Deus é medicina. E portanto, se você tiver um problema numa certa área, deve buscar a palavra de Deus, nesse formato, livro assim, na livraria. No caso de casamento, nós temos pelo menos 2 livros, como estou a lembrar. Um que diz, antes de casar, o que é que eu devo fazer? E o outro, casei e agora? Agora estou casado, e agora? Porque é que esses livros existem? Também existem CDs acerca de casamento, CDs acerca de família, enfim, existe muita coisa acerca disto. E a grande exortação é, você pode pedir ajuda, pode pedir oração em relação ao seu casamento, aos seus filhos, à sua família, tudo isso. Mas, como eu disse, o ideal seria que você estudasse primeiro como é que a família funciona. Como é que Deus diz que o casamento funciona? O que é que Deus diz acerca das hierarquias? Qual é o papel do marido? O papel da mulher? Onde é que ficam os sogros, os filhos, o trabalho, tudo isso? Porque muitas vezes a pessoa tem problemas porque está descontrolado, está a fazer as coisas de forma errada. Você imagina que tem um relógio e tem as peças todas, só que estão colocadas nos lugares errados. É evidente que não vai funcionar. Ou imagina um carro, tem tudo, só que no lugar das rodas tem o volante, no lugar do pneu tem, sei lá, o quê? Claro que não vai funcionar. Porquê? Porque as peças não estão no lugar certo. E por isso, muito importante estudar esta matéria. Por exemplo, Antes de Casar, é um livro que a minha esposa escreveu, nós devemos ter os olhos abertos. O que é que isso quer dizer? Que devemos ver qual é o defeito da pessoa com quem nós queremos possivelmente namorar ou até casar e ver se conseguimos conviver com esses defeitos. Viver se essa pessoa como é que ele trata os irmãos, os amigos, como é que ele é. Porque há certos defeitos que são um não e que fazem com que o casamento, se vier a acontecer, seja um desastre. Portanto, mesmo antes de casar, nós devemos saber onde é que nos vamos meter e o que é que devemos fazer, está a ver? Porque senão vai ter muitos problemas e depois de casar é mesmo problema atrás de problema.
e depois acaba até muitas vezes em divórcio. Agora, o outro livro diz, há um outro que diz Família Debaixo de Fogo, por acaso eu não tenho aqui à mão, que ensina outros tantos assuntos, não é? Acerca do relacionamento que deve acontecer numa família ou num casal. Há relacionamentos positivos, relacionamentos negativos. Há necessidades que existem tanto do lado da esposa como do lado do marido e que, se não forem satisfeitos, vai trazer desequilíbrio, está a ver? Portanto, nós devemos estudar essas coisas para que a gente saiba operar no casamento. Agora, muitas vezes o que acontece é que a sociedade apresenta um casamento à maneira da sociedade. Para mais hoje é Big Brothers, é fofoquices, é traições, sei lá. E as pessoas pensam que isso já é o normal e depois não sabem que tudo tem consequências. E, portanto, o ideal é mesmo estudar estas matérias. Depois tem aqui outro livro que diz: casei agora. Agora estou casado. Agora tenho que fechar os olhos. Agora não posso estar focado nos defeitos do meu parceiro ou da minha parceira. Tenho que olhar antes para as virtudes, para o lado positivo. E devemos construir uma vida em comum. Cada um vai para o seu lado. Devemos saber resolver conflitos. Devemos, por vezes, fazer pequenos sacrifícios, porque o amor faz com que eu deseje ajudar o outro e não é que o outro me deseja ajudar a mim. A ver? Eu tenho que saber o que fazer, como fazer em relação ao dinheiro, filhos, etc, etc. Neste livro também falo do segundo casamento, porque há pessoas, vamos dizer, que têm um desastre. Não é? E, portanto, é um desastre, é um divórcio. E há pessoas que depois não querem casar mais, mas há outras que sentem-se muito infelizes por viver sozinhos. Então a pergunta que se põe é: será que Deus é contra a pessoa casar-se a segunda vez? Já lhe digo que não. Mas é preciso saber como é que essas coisas se fazem. Então, depois de estudar estas matérias, a pessoa pode ainda fazer outra coisa. É marcar uma consulta pastoral com um pastor ou um bispo, porque há certas coisas que não se devem dizer pelo telefone, muito menos através de mensagens, Facebooks ou WhatsApps, ou seja o que for, porque fica escrito para sempre. Então, nós temos aconselhamento pastoral, confidencial, e onde você pode desabafar, onde você pode pôr os seus problemas, e o pastor, que é treinado para dar consulta pastoral, vai lhe dizer o que é que a Bíblia diz, vai dizer o caminho é este, vai orar por si, vai acompanhá-lo o tempo for necessário até que você vença. Agora, quando a pessoa está numa cidade ou num lugar onde não há igreja manada, também não há problema, porque nós temos serviços, enfim, do formato digital, internacional, ou como é que se chama isso agora? É digital, não é? Em que você pode fazer uma marcação, onde quer que você esteja, e pode até escolher o pregador que você, porventura, deseje escolher, e no dia e hora certa há uma conversa, vamos dizer, à porta fechada, confidencial, onde você está à vontade para falar com o pastor ou com o bispo para fazer, então, o seu aconselhamento pastoral. Portanto, mesmo quando não mora perto de uma igreja, nós temos esse serviço e, como é evidente, é grátis, e isso vai ser muito importante para si. Muitas vezes a pessoa, ao fim de 2, 3, 4 semanas, não chega à 7ª semana, já tem tudo resolvido, porque não só estuda, mas também é acompanhado. Consulta pastoral. E, portanto, isso é o que nós devemos fazer. Agora, quero já também passar para o capítulo 5, que neste livro, O que fazer antes de orar, diz o que fazer para se livrar de problemas.
O que fazer para se livrar de problemas? É a mesma coisa. Uma pessoa tem um problema na vida, seja por causa de dívidas, ou por causa do emprego, ou porque o negócio não sei das quantas, ou porque um colega, qualquer que seja o problema. Primeiro, você deve pensar que a livraria da igreja é uma farmácia e que a palavra de Deus são os comprimidos. Os livros são, portanto, a caixa dos comprimidos e, assim como na medicina há comprimidos para este assunto ou aquela doença ou a outra, assim também nós temos livros, não vou dizer de todas as matérias, mas se calhar de muitas matérias. E portanto, você vai procurar o livro ou o CD de estudo que mais se adequa à sua situação e vai ler, e vai estudar, vai aprender. E muitas vezes você até vai descobrir que tem assuntos que são verdadeiros obstáculos para que Deus o possa ajudar. Nesse caso, você tem esse livro, A Origem dos Problemas. Tem aqui, se eu não tiver 12 obstáculos, têm que ser removidos. Desde a falta de perdão, más companhias e daí vai. E muitas vezes já isso resolve muitíssimos problemas. Agora, há também outra coisa que você deve se lembrar, que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida, que nós devemos olhar para Jesus e não para os problemas. Existem nas nossas livrarias CDs com mensagens minhas que são muito viradas para assuntos específicos, tem muitos temas. Você pega num desses CDs, às vezes são duplos, e ouve, até que o seu coração fica cheio de fé. Muita gente, mas mesmo muita, só por fazer isso já fica curado, já fica liberto, já fica com os assuntos resolvidos, porque quem resolve o problema é Deus. Está a ver? Eu oro, mas quem cura é Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus começa a reagir positivamente na sua vida. Há muita gente que só de ler o livro de Cores Divinas já fica curado. Portanto, isto é mega importante. Outro assunto é também a consulta pastoral. Porque às vezes é muito difícil até... Há pessoas que vão à livraria da igreja, ao telefone, a dizer eu tenho este problema, assim, que livro é que aconselho, ou que CD, que é que você aconselha? E a pessoa que está na livraria das nossas igrejas também estão treinadas para, enfim, dar o melhor conselho possível. É como na farmácia, como é que chama o farmacêutico. Agora, há assuntos que só mesmo é aconselhamento pastoral, é que o pastor ou o bispo pode ir mais profundamente, está muito mais treinado para resolver o assunto em conjunto consigo. Portanto, isso é muito importante. Agora, há mais um assunto que eu quero dizer, que é o seguinte. Quando se trata de resolver problemas, e também qualquer outro assunto, nós temos na igreja duas reuniões públicas. E outra, que é a reunião de sexta-feira e a reunião de domingo. Sextas-feiras é à noite e domingo é de manhã e muitas vezes também à tarde. Também temos outras reuniões, porque conforme o país e etc., também temos reuniões às sábados e outros dias, mas basicamente esses são os dias mais comuns para a igreja ter reuniões públicas. Depois também tem reuniões em casa dos irmãos, chamado grupos familiares. Muito bem. Agora, às sextas-feiras nós temos uma reunião que tem um nome chamado Lutar até Vencer. E essa reunião de sexta-feira, que se chama Lutar até Vencer, tem um grande objetivo, é lutar até você vencer. E nessa reunião, não só ensinamos assuntos muito focados na luta, mas oramos de forma contínua, com armas do mundo do Espírito, para que você possa ter vitória. E é aí onde também muita gente é liberta de problemas, muita gente alcança grandes vitórias. Diz, por exemplo, Filipenses 4,
6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, com súplica e ação de graças. Porque a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Portanto, está a dizer que nós devemos orar e dizer a Deus os problemas e Deus vai cuidar de nós. E, portanto, tudo isto é o que nós devemos fazer antes de orar. O time já vai também tocar um hino, mas isto é muito importante. Outra vez, quando a pessoa vem preparada e pede oração, seja aqui no Basta Crer, já vou orar mais daqui a pouco tempo, ou vai à igreja e pede oração, quanto mais preparado você estiver, mais de certeza você vai ser mesmo respondido por Deus. Você vai ter a resposta muito mais depressa. A ver? Porque está preparado, já vem com fé, afastou obstáculos, dúvidas, etc. Portanto, esta é a minha grande recomendação. Nós vamos orar todos os dias, mas se possível, gaste 2, 3, 4, 5 dias até você estar muito mais preparado. E pronto, agora vamos ouvir uma música que é o quê? Basta crer. Basta crer? Basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é um salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é um salvador. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é um salvador. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é o Salvador. Então agora é hora, é tempo de orar e você com certeza está desejoso de que esta oração aconteça para que Deus o responda, o livre desse problema. Mas para criar ainda mais fé no seu coração, quero contar aqui o testemunho da Cristina, que diz que a sua prima não queria nada com Deus. Portanto, a prima da Cristina. Essa prima foi acometida de uma grande enfermidade. Então, com isso, ficou com o estômago inchado, com dores e por aí fora. Já tinha ido a muitos médicos, mas ninguém sabia o que fazer e nada dava certo. E nada dava certo. Então, essa prima decidiu pedir ajuda à Cristina. O que é que ela fez? Preparou uns lenços e veio e ligou para o SOS. E na hora que o apóstolo orou pelos, como eu vou orar dentro de instantes, diz que a Cristina pôs os lenços encostados ao ecrã.
em vez de ela estender a mão, pôs os lenços encostados ao ecrã, notoriamente para receber a unção de Deus. Muita gente faz isso, muita gente. E então ela acreditou que a unção de Deus passava da minha mão, vamos assim dizer, para aqueles lenços. E então a Cristina foi levar esses lenços à sua prima. Quando a prima colocou isso no estômago, na barriga, não é? Começou a sentir um calor muito grande. E logo de imediato começou a sentir-se cada vez melhor, as dores pararam e de repente o inchaço desapareceu. Ela ficou curada e por isso ela diz que agradece ao programa Basta Crer, porque tem não só ajudado a curar pessoas, mas também ajudado a ganhar outras pessoas para Jesus. Cristina, muito obrigado pelo seu testemunho e aproveito para dizer que provavelmente há outras Cristinas que também têm testemunhos maravilhosos e que nos envie para que a gente possa contar, não é? As grandes coisas que Deus faz. Muito bem. Agora, outra coisa que eu sempre gosto de fazer é, antes de orar, fazer a oração da fé, é remover obstáculos. Porque diz que há certos obstáculos que são muros entre nós e Deus. De tal maneira que, se a gente pedir alguma coisa a Deus, é como se Deus não ouvisse. Ou, no mínimo, Deus não responde, porque são muros, são ofensas muito grandes para Deus. Às vezes, essas ofensas, que Deus diz que para Ele são grandes, às vezes a pessoa pensa que isso não é muito importante. É engraçado, não é? Mas Deus é que é Deus. Ele é que é o autor da bênção. Ele é que é o abençoador. Ele é que é a pessoa que vai curar você. Então não vale a pena pensarmos que não tem importância quando Deus diz que é muito grave para Ele. Então por isso que eu tenho esse livro, A Origem dos Problemas, que é dos livros que mais impressões fizemos, já nem contamos quantas vezes já imprimimos, reimprimimos, quantas línguas em quantos países. Porque há muita gente que, de facto, que não está bem ciente de que certas coisas que eles fazem são a origem dos problemas. E hoje vou-me concentrar neste capítulo 7, que diz guerras e contendas, guerrinhas e discussões. A Bíblia ensina, Tiago 3,16, que onde há inveja e espírito faccioso, ou seja, contendas, discussões, rixas, desentendimentos, diz que aí há toda a perturbação e toda a obra perversa, ou seja, toda a obra satânica. Ou seja, se uma pessoa anda a discutir com outra, e telefona, e escreve, e insulta, e não insulta, diz que o outro que não sei o quê, você pode pensar que tem toda a razão. Se calhar até pode ter, mas já perdeu a causa. Porque quando está envolvido nessas questões, entra o diabo garantido. É o que Deus diz. E por isso você já fica a perder. O diabo só vem para matar, roubar e discutir. Roubar e destruir. Portanto, não se envolva em guerras e contendas. Mesmo, por exemplo, há crentes que ou não sabem ou se esquecem desta matéria. E por isso o apóstolo Paulo escrevia a Timóteo. Em 2 Timóteo ele dizia assim: ao servo do Senhor, o servo do Senhor pode ser um diácono, um pastor, um presbítero, um missionário, não convém contender, ou seja, ter guerras, discussões, etc. Mas seja manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Está a ver? Até muito crente precisa de ouvir isto. Diz, por exemplo, assim: como o soltar das águas é o princípio da guerra, da contenda, da porfia. Portanto, antes que seja envolvido, sai daí. E pronto. Tenho a certeza que você decidiu fazer o que está reto
E agora estamos todos preparados para fazer a oração da fé. Estenda a sua mão sobre mim e diga assim: Senhor Jesus, eu decido não andar envolvido em guerras e contendas. Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o Deus poderoso, que sara todas as enfermidades. Pagaste o preço para que eu seja curado e tenha todos os problemas resolvidos. E agora eu recebo a minha cura, recebo a resposta à minha oração, recebo a minha libertação de todos os males que me estão a acontecer. E desde já eu te louvo e agradeço. Amém e amém. E agora, qual deve ser a sua atitude? O que fazer depois de orar? Eu vou, um destes dias, começar uma série que é exatamente isso, fazer depois de orar. Mas já adiante que, depois de orar, você tem que acreditar que Deus ouviu, que a semente está a crescer, que o resultado pode não ser instantâneo, mas você já está, vamos dizer assim, curado. Deus até diz que chama as coisas que ainda não são como já fossem. E você devia dizer: eu já estou curado. E pronto, hoje ficamos por aqui. Amanhã continuamos com os assuntos da fé, assuntos de Deus. E vamos ouvir uma música de fé que a Filipa vai escolher. Qual é? Eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo. Vamos lá então. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé. E agora vamos ficar com um testemunho. Como eu falei lá no início do nosso programa, é muito importante nós passarmos os testemunhos aqui no programa do Basta Crer para encorajar você. Talvez, se está passando por algo semelhante, saiba que para Deus tudo é possível. Vamos ver. E hoje estamos na Igreja da Marinha Grande e eu estou com a irmã Diolinda. que vem-nos contar um testemunho, não é? O que é que você tinha? Tinha falta de perdão, portanto eu tinha muita dificuldade em perdoar as pessoas que me ofendiam, que me diziam coisas que eu não gostava e eu guardava ressentimento. Quando foi no início da Covid, eu estive fechada, portanto fiz 6 testes sempre positivos e nessa altura houve alguém que me evangelizou. E ao evangelizarem-me, perguntaram-me um dia se eu sabia o que é que Jesus tinha de fazer à cruz por mim. Eu realmente pensei, Jesus foi para me livrar dos meus pecados e realmente era um dos que eu tinha, não era a falta de perdão. Você reconheceu que tinha então essa falta de perdão? Sim, reconheci que tinha falta de perdão porque eu tinha acabado de me separar e eu tinha uma mágoa muito grande com o meu marido, portanto eu tinha que o perdoar porque para continuar, não é? A nossa vida nós temos que perdoar. Quando fiz, depois eu comecei a pensar, a ouvir a palavra de Deus, comecei a ouvir o Basta Crer e um dia quando fui para ir fazer o 7º teste eu pensei, ouço a palavra de Deus, Deus é por mim, Deus vai me ajudar. E quando fiz esse teste já deu negativo. Portanto, Deus é muito bom, hoje estou a servir a Deus e muito feliz por isso. E você reconhece que foi através desse sentimento de realmente perdoar que ajudou a mudar a sua vida? Sim. Hoje perdoo com facilidade. Reconheço que temos mesmo que perdoar. E você tem alguma mensagem, alguma exortação que queira dar a alguém que esteja a passar algo semelhante? É agarrar-se a Deus e à palavra de Deus, porque a palavra de Deus funciona sempre. E uma forma para mantermos
Nosso coração cheio da palavra de Deus é através de filmes e séries. Pois é, nós temos a plataforma O Cine Curiacos, que temos disponíveis filmes e séries 24 horas por dia, com conteúdos, então, cristãos, não é? Conteúdos que vão nos ajudar a andar cada vez mais na palavra de Deus. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E agora quero falar para todas as pessoas que talvez estão passando por algum problema e no momento você pensa, não tem solução, ou está muito difícil encontrar a solução, ou precisava de uma ajuda maior. Nós temos a consulta pastoral, em que um pastor é semelhante a uma consulta médica, não é? Um pastor vai te ouvir e vai te ajudar a encontrar não só a raiz deste problema, né, mas também a solução para este problema, de acordo com a palavra de Deus. Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. E o desejo dele é que nós vivamos bem, não é? Vivamos com felicidade, com harmonia, seja na nossa família, seja na nossa vida, na nossa saúde. E um pastor, ele é treinado justamente para te ajudar a encontrar a solução para esses problemas, sejam eles quais forem. Então, se você quiser marcar uma consulta pastoral, vamos ver como. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E aí, para marcar a consulta pastoral, vocês viram que dá para entrar lá no site da Igreja Online, igreja-online.tv, não é? E agora quero falar justamente do site da Igreja Online. Além de você marcar a sua consulta pastoral, você consegue enviar o seu pedido de oração, consegue também ter acesso à programação e ver quando tem reuniões disponíveis para que você possa assistir, porque a Igreja Online foi feita justamente pensando em todas as pessoas que ainda não têm uma igreja maná física próxima, ou seja, não tem uma igreja para que consigam ir assistir às reuniões, para que consigam ter este acompanhamento, mas a Igreja Online é a sua igreja sem fronteiras. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online, a sua igreja sem fronteiras.
E você sabia que nós temos uma produtora musical, Curiacos Music, com muitas bandas e artistas com vários estilos musicais? Pois é, nós temos desde músicas mais calmas até músicas mais agitadas, dançantes, para você abanar o capacete, não é? Temos, assim, muitas bandas e com esses vários estilos musicais para que você não só tenha o seu coração cheio da unção de Deus, mas também utilize essas músicas para evangelizar. Vamos ver esse spot que fala acerca da Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E agora vamos ficar com um videoclipe que eu particularmente gosto muito dos feedback, Se Ouvires a Voz do Senhor. Vamos ver. Deus te exaltará sobre as nações, bênçãos virão e te alcançarão. Ele te livrará das maldições, bendito o teu fruto e a tua criação. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, 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 Ele sempre mandará que a bênção esteja contigo, a obra das tuas mãos abençoará, para quem tudo sejas bendito. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E
povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor. E assim estamos chegando ao fim de mais um programa Basta Crer, mas para você que nos acompanha já sabe, te esperamos no nosso próximo programa. Tchau, tchau! Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão